coisa eu vou te... Vai rolar. Tá bom. Boa, vamos lá. Para começar, Monize, tá bom? Pode ser? Bom, para começar, vamos lá. Como a gente está falando de cultura, e a gente está no meio de uma crise gigantesca aqui, eu acho que está rolando uma parada diferente do que eu vi, você viu por aí, né? Que todo mundo está vivendo uma coisa muito inédita. Queria que você começasse falando sobre, na sua visão, qual é o impacto que empresas que tinham uma cultura bacana está vivendo versus uma empresa que não olha muito para isso, né? Então, e qual que é a sua dica, a sua lição para, prepara isso agora, porque quando terminar a gente vai voltar e precisa estar pronto, sabe? Tá. A verdade é a seguinte, né? Empresas que já têm uma cultura customer-centric, que olham para o cliente para tomar decisão, elas conseguem já ter uma estrutura preparada para ouvir essa pessoa com recorrência. Porque a base para você tomar decisão dentro de uma cultura customer-centric é ouvir. É saber o que a pessoa do outro lado está achando, é o feedback recorrente. Então, se você já tem uma estrutura montada, se você já vinha trabalhando no modelo customer-centric, você consegue ter muito mais agilidade para conseguir saber o que o seu cliente está passando no meio dessa pandemia, para saber, cara, o que eu preciso oferecer para ele, como eu consigo ajustar os meus processos, né? Então, eu acho que e é mesmo a base, né? Uma das coisas que a gente fala que a primeira coisa que você trabalha, depois do momento que a empresa já comprou a ideia, é preparar a estrutura para ouvir. Se você não está conseguindo ouvir seus clientes, se você não conseguiu ouvir antes, como que agora você vai tomar decisões para conseguir oferecer para ele o que ele está precisando? Porque se você não sabe o que ele está precisando, né? Então, gente, a primeira chavinha é ouvir. Prepara os seus canais para conseguir saber o que as pessoas estão precisando para depois conseguir ajustar o seu processo. Boa. Pessoal, só já colocando aí alguns recados. Quem quiser ir mandando perguntas, já vai colocando aí no histórico mesmo. Eu vou depois, no final, a gente coloca algumas aqui para a Moniz responder. Tem um QR Code aí do ladinho, é uma instituição que a gente ajuda, uma parte de todo o faturamento nos cursos desse mês da CS Academy vai para o projeto Mães da Favela, que é um projeto que distribui cestas básicas para famílias que estão necessitando, né, nesse momento. Aqui em São Paulo é bem focado na região de Heliópolis. Então, queria pedir, quem quiser, só escaneia ali, vai para a conta da CS Academy, mas no final a gente vai comprar cestas básicas e vai distribuir por aí. Beleza. Moniz, então, legal, assim, eu acho que esse ponto é bem importante, né, de não é para esperar a crise para fazer as transformações digitais. Eu acho que o Covid fez essa transformação em muita empresa, inclusive a gente foi para o digital agora por isso. Eu acho que é mais uma lição para a gente aprender e colocar para frente, né? E me diz aí, o que você acha que deve ser feito, assim, tarefas agora? Eu não tenho operação de CX, não está legal, tem um suporte meio que mais ou menos ali, o CX ainda não rola. Como implantar essa cultura em um time de CX eficiente? Tá. Eu acho que uma das primeiras perguntas que a gente tem que se fazer é: as pessoas da empresa já compraram isso? Né? Elas acreditam no modelo que você precisa prestar atenção no cliente? Por que elas não compraram ainda essa ideia, né? Executivos que estão muito antenados com o mercado já estão de olho nisso, porque tem muitos dados de muitas empresas demonstrando que quando você tem uma estrutura forte de processos voltada para o seu cliente, você consegue ter retenção muito maior e consegue ter faturamento muito maior. Então, tem um estudo da Merix que eu acho super legal, acho que de 2017, se eu não me engano, 2018, que mostra que empresas que têm as áreas já estruturadas, né, com processos estruturados e todo mundo manja do que está fazendo, faturamento 3 vezes maior do que as empresas que nem prestam atenção nisso. Ou seja, dá dinheiro. Então, por que é que as pessoas ainda não compraram, tá? Então, eu estou partindo de um princípio aqui, né, para estruturar essa área dentro, que todo mundo dentro de casa já comprou essa ideia, tá? Então, o CEO confia, já está sendo feito um trabalho em termos de cultura dentro de RH para colocar o cliente no centro da tomada de decisão. E aí, do lado prático da coisa, o que a gente tem que fazer, tá? Tem que ouvir o cliente. Então, volto para o mesmo ponto que a gente estava falando antes, né? Você tem estrutura para ouvir seus canais? Você está em todos os lugares que o seu cliente quer falar?
esse dado que o cliente está falando, você coleta ele, só resolve o problema dele, você congela ali, ou você está levando ele para dentro de casa, mesclando com outros dados, entendendo os problemas para levar isso para dentro de casa. Então, acho que o ponto zero é convencer a empresa de que isso é importante. O ponto um é você ter canais muito bem desenhados para poder ouvir o cliente. Então, isso vai influenciar na escolha da ferramenta que você vai usar, na escolha dos canais que você vai atuar, com o time que você vai construir, com pessoas que estejam preparadas para ouvir, muito treinamento para as pessoas ouvirem, porque tudo isso é o que vai gerar a base de conhecimento para você depois tomar uma decisão olhando para o seu cliente, né? Quando você tem isso, muitas empresas grandes trabalham com silos, né? Então tem as pesquisas de marketing para saber o que vai impactar o cara dentro do Facebook, tem as pesquisas do atendimento ao cliente para saber se ele está feliz ou não com o atendimento, se o produto é bom ou não. Mas quem está olhando essa pessoinha que está fazendo a jornada inteira dentro desse relacionamento com a marca, né? Então ele vai ser o mesmo carinha que vai ser impactado por uma mensagem no Facebook, é o cara que vai passar o cartão para fazer essa compra, que depois vai usar o produto, muito possivelmente, e que vai precisar falar com atendimento ao consumidor. Quem está olhando para saber se os fios estão amarrados, né, entre todas essas etapas da jornada desse cara? Então, o principal é isso, ouvir para conseguir amarrar as pontas. E depois ter uma garantia de processos para levar essa informação para todas as áreas dentro de casa. Porque só parte do trabalho é ouvir. A outra parte é fazer com que as pessoas dentro escutem e tomem a decisão juntas, considerando que a gente está falando de uma pessoa só no fim do dia. Todo mundo toma a decisão voltada para ele, né? Uma coisa assim muito muito comum que a gente passa todos os dias nas empresas, né? Eu tenho alguns anos de mercado, né? 22 para se precisa. E muito do que eu via é assim, ok, a nossa meta é essa, o nosso lucro é esse, a gente vai fazer tudo para atingir ele, né? Então você começa a tomar suas decisões voltadas para atingir a sua meta. E você não toma a decisão pensando, eu estou resolvendo um problema dessa pessoa? Ou essa decisão que eu estou fazendo para bater a minha meta vai gerar um problema para ela, que depois vai deixar de ser meu cliente, né? Então as decisões são muito baseadas no momento e não olhando a jornada como um todo, e muito naquele pedacinho da minha meta, né? Então, esse é um cuidado que eu vejo o mercado ainda com muita dificuldade de virar essa chave. Para ao invés de olhar para o seu cliente, você continua olhando para o seu processo e para a sua meta, né? Então, é um caso clássico, né, das metas absurdas. Então, fala-se muito de experiência, desenvolve um app super legal, o cara chega no guichê para falar com o gerente no banco, o cara te entuxa um super... um plano maravilhoso de previdência, com um desconto enorme, que só vai ser bom para ele. Mas é a meta do cara, ele está resolvendo o problema dele e não do cliente, né? Eu tive um colega que ele abordava velhinhos na fila do banco. Então, tipo, é um absurdo. Com certeza esse cargo ainda deve existir. Eu acho que o que é transformado em marketing, né? Por exemplo, a galera fala, putz, o Nubank é animal, deu o ossinho pro cachorrinho. Cara, isso é marketing, o cara tá fazendo para viralizar mesmo. Tá? Então, o legal do Nubank mesmo é o quanto que eles conseguiram trazer para dentro de um aplicativo todas as soluções que você precisava, né? Eu acho que o ossinho lá é só uma cerejinha dentro de um processo, de uma cultura gigantesca, né? Total, é muito isso, né? Porque isso é uma outra coisa que todo mundo pede, né? Ah, como é que eu faço para ter o meu uau, o meu fator uau? Eu falo, meu, cara, fator uau é você fazer um arroz com feijão, entregar o que a pessoa precisa, né? Que a gente muitas vezes não entrega. E o que o Nubank faz é isso. Então, eles têm um propósito muito claro, né? Eles têm esse propósito que é ter o melhor atendimento de banco de todos os tempos. Então, primeira coisa, ele resolveu, fez o arroz com feijão, não ia adiantar nada ele mandar o ossinho roxo para casa da pessoa se ela tivesse continuando a ter um problema. Ela ia ficar com ódio mortal. Pega esse ossinho, meu, enfia, né? Porque. Tem um amigo meu que sempre fala, meu, sua paixão pelo Nubank vai acabar o dia que você chegar nos Estados Unidos, for enfiar o cartão e não passar, sabe? Então, tem que chegar lá e tem que passar, sabe? Exatamente isso. Tem que entregar o que o produto se destina, né? Qual é o motivo, a razão da existência dele. Então, esse é o melhor cartão com o melhor atendimento? Cara, faça isso direito. Se você não fizer isso direito, não tem sanduicheira que você mande para o cara fazer sanduíche de madrugada que resolve o problema. Não é isso que a pessoa quer, né? Exato. Bom, a gente falou um pouco sobre quem está mais no fundo do poço, assim, né, nesse modelo de customer centric.
E agora falando de operações que já rodam, sabe? Putz, o cara já tem, leu todos os livros possíveis, fez workshop e o caramba, ele botou todo o processo para rodar, mas ele sente que a cultura ainda não está legal, então tem gente falando mal de cliente na mesa, tem o time, o turnover está alto, o C-level não fala a mesma língua do time ali. O que você sugere para operações que já estão maduras, mas que ainda falta ter a cultura real enraizada, assim? Ele pode ter uma operação madura, mas ele não tem uma cultura madura customer-centric, né? É o caso muito de bancos mesmo, como a gente estava falando mais cedo, né? Os bancos mais tradicionais. Eu acho, tá? Se você não partir de uma liderança, alta liderança, né? Os altos executivos terem comprado a ideia e isso partir cascateando para baixo, não há milagre que você faça dentro de uma área de CX que vai conseguir fazer com que as pessoas tenham uma cultura voltada para o cliente. Porque se o CEO não comprou, o que vai acontecer? Ele vai continuar cobrando as metas voltadas para os processos internos, ele vai continuar cobrando soluções voltadas para solucionar o problema dentro de casa e não do cliente. Então, esse cara, né, no fim do dia, o CEO é o cara que tem que perguntar: ok, Moniz, essa proposta que você está me trazendo está solucionando um problema seu ou do cliente? Se esse cara não está se fazendo essa pergunta, ele não está perguntando isso para o time dele, ninguém embaixo vai perguntar. Todo mundo vai ficar na meta, vai ser o seu amigo na fila caçando o idoso para poder passar, né, assim, uma boa lábia ali nele para comprar um produto que ele não precisa. Sim. Então, é o passo zero. É ter a liderança comprada essa ideia. Pode ser que você chegue numa empresa e você tenha uma abertura para conseguir fazer essa mensagem chegar, né? Eu gosto muito de passar mensagens da importância disso para todo mundo na rotina, então eu fico mandando pílulas, né, para todo mundo. Eu fazia isso no Peixe, né, que era uma coisa muito legal. Então, gente, você viu isso, que legal, olha essa matéria que máximo, olha esse estudo, mando um gráfico, né, seleciono aquele dado mais importante que eu sei que vai convencer aquela pessoa. Então, mostrar para os seus pares e para as lideranças a importância daquilo que você está fazendo. Mas não se iluda. Se a pessoa não comprar, vai ser muito difícil de você executar. Então, passo zero, convença as pessoas da importância. Exato. Eu acredito muito que a cultura ela é formada um pouco sobre repetição também, né? Então a gente precisa desse negócio diário, se mandar um dado de, putz, é Starbucks, é Nubank, é não sei quem e tal, para ver se uma hora o negócio entra, né? E falando sobre esses rituais, Mo, que mais que você gosta de fazer? Putz, reuniões semanais, one-on-one e tal, tipo, me fala aí quais são as fórmulas da Moniz aí. Cara, eu amo, né? Eu sou meio a louca da reunião. Eu acho que, assim, agora com o Covid deu uma chacoalhada nas estruturas, né? Então, você tem que fazer tudo isso de casa, dá um pouquinho mais de trabalho para fazer. Mas, sim, você tem toda a razão quando você fala que a repetição é chave para isso, né? Assim como a rotina em casa, né? Agora que a gente tem que fazer home office, se eu não acordar, tomar banho, me arrumar para sentar para trabalhar, cara, meu dia não começa. Então, é a mesma coisa dentro da empresa, né? Então, sim, eu acho que as rotinas de one-on-one são fundamentais com todos os seus liderados. Rotinas onde você tem reuniões recorrentes com as áreas para mostrar o que o cliente está falando também são fundamentais. Então, e o que eu acho que é o mais relevante nesses combinados, tá? Nessas reuniões? Não é só você levar e apresentar o que o cliente está falando, ok, temos uma oportunidade aqui, né? Levar para as pessoas, inclusive, discutirem qual é essa oportunidade, qual é o combinado em cima dessa oportunidade, o que a gente vai fazer para conseguir resolver esse problema. Então, uma área de CX atua muito como uma área de projetos, ou par de uma área de projetos, porque tem que ter medidas e soluções em cima daquilo, tá? Então, a minha rotina é muito isso, eu faço muito um a um com os meus liderados, eu faço recorrente, né? Não é muito, tem semana que é mais, que é menos. Não, a gente faz com recorrência. Agora com mais dificuldade por conta dessa rotina diferente e também porque eu acabei de mudar de trabalho, então tá tudo estruturando, mas a chave está na recorrência, tá? E na recorrência de construir isso com os seus pares e construir isso com áreas que são pares e que também precisam consumir esse conteúdo. Então, se envolver com essas pessoas, mandar esse conteúdo recorrente para essas pessoas e ter reuniões periódicas com todas essas áreas. Sim, isso também é fundamental.
Boa, animal. Também acredito muito nesses crossovers, sabe? A gente tem que saber o que o produto está fazendo, que precisa saber o que o marketing está fazendo, que precisa saber o que CX e o que CS e o que vendas está fazendo, porque se cada um falar uma linguagem, a jornada em si ela vai ficar quebrada e cada um vai entender a jornada de uma forma, né? Isso é péssimo para nós e para o cliente também, né? Total. Meu, Di, você lembra daquele pinguinzinho do Ponto Frio? Lembra? Meu, ele fazia uma comunicação fantástica no Facebook. Aí, se você entrar no atendimento, pois não, senhora. Meu, era tão desconexa a experiência. Então, você tinha uma experiência no Facebook super legal, no atendimento era diferente. E são coisas que você vai azeitando e vai aprendendo que, cara, o cliente é um só. E se você não age com consistência em todos os canais, o cara não compra. Ele não cai mais nessa. Ele tem Exato. muita forma de entender que aquilo lá não é honesto. Exato. Às vezes a solução de baratear o atendimento é jogar para um telecenter lá da PQP, longe do time, longe de toda a gestão, porque vai dar escala, vai ser mais barato, etc. E o mercado está provando que isso não é o caminho, né? Eu acho que a gente quer ter hoje mais personalização, mesmo que seja um robô, que ele seja personalizado para o meu problema e para a minha linguagem e tal, etc. É legal. Eu acredito na terceirização, tá? Eu acho que é possível você terceirizar com muita qualidade, mas esse time precisa estar muito próximo do seu. Ele precisa ter muita sinergia, o que é mais difícil, você tem que colocar um esforço maior se a pessoa está completamente afastada. Mas eu não acho impossível. Mas o segredo está em o quanto eu me aproximo desse cara. Se eu só delegar e falar, tá, resolve meu problema, cara, não vai resolver. O filho é Com teu, certeza. não é dele. O Nubank ele tem metade de toda a operação é terceirizada, só que fica dentro do escritório, a gestão é a mesma. Então, eu acredito em modelos com propósito, né? Então, se o terceiro pode ser o terceiro, pode ser o robô, se o robô tem um propósito, eu acho que faz sentido, né? É isso. Eu fui terceira por muito tempo. Eu fui terceira da Garoto. E, cara, eu amava aquilo. Eu amava a marca. Eu ficava lá até tarde da noite ensinando a mulherada a derreter chocolate, porque eu existia por uma razão, né? Então, é isso. É o propósito. E não come lacta, né? Eu já trabalhei em varejo também. Se a gente não come, o concorrente nem ferrando. 7 anos comendo só Garoto. Pessoal, a gente vai estar quase chegando no final aqui da nossa pauta. Eu vi que já tem algumas perguntas. Quem puder mandar aí mais perguntas e quiser, né, pode ir mandando, que daí a gente inclui aqui no nosso finalzinho. Recados, né? Tem o QR Code aí do Projeto Mães da Favela. Vou agradecer demais para quem puder doar para esse projeto, que é tão legal. Quem quiser seguir, segue lá no Instagram, que é bem massa também. No final, eu tenho, não sei se todos sabem, mas a gente é uma escola de Customer Success e de Customer Experience. A gente está indo para um pouco para produto também. No final, a gente vai ter um desconto especial para quem quer fazer, vi que tem gente aí querendo fazer os cursos. Fica até o final que vai rolar um cupomzinho aí para vocês. Monize, agora sim, um ponto que eu acho que é a cerejinha da Monize, né? Fora toda a sua experiência e tal, você meteu a louca, foi lá para a Disney fazer um puto workshop que todo mundo sonha em fazer. Queria que você contasse um pouco sobre a cultura da Disney, fora os livros, né? Porque já li alguns e eu acho que são ótimos, né? Recomendo para todo mundo. Mas queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência lá, como foi viver isso, quais foram os principais aprendizados, assim, para compartilhar com o pessoal. Tá, legal. Putz, meti a louca mesmo. Esse ano já não deu para fazer isso. Eu queria ter ido, mas o dólar já estava alto. Agora estourou, acabou, né? Quem sabe daqui uns 2 anos eu vá de novo. Bom, mas enfim, foi super legal. A Disney tem diversos modelos se chama Disney Institute, na verdade, né? Essa plataforma deles, essa área de educação. E eles fazem cursos, assim, vai gente do mundo inteiro. É super legal. Devia ter umas 200 pessoas na turma que eu fiz. E de todas as áreas, de todos os segmentos e todas as línguas, então você se sente super acolhido, mesmo não falando inglês fluente, o inglês que dá para entender, dá para fazer 100%, é bem legal. O que eu gostei muito desse workshop? Quando eu me programei para ir para lá, eu pensei, bom, eles vão mostrar como eles operacionalizam a coisa, porque tem toda aquela lenda, né? Você vai andar nos túneis embaixo dos parques e tal. Então eu fui Ver o Mickey sem a cabeça, né? eu falei, eu vou lá para ver isso, maravilhoso. Ainda mais que eu amo os parques, então eu fui mega animada. E aí, quando você chega lá e você descobre que eles não vão mostrar como eles fazem o aroma do parque, mas são 3 dias de gestão pesada. Então, o que a gente
vê lá, né? A gente trabalha a cadeia de excelência da experiência Disney. É isso que a gente faz. São 3 dias de imersão, onde a gente entende como é o modelo de gestão deles, né? Que basicamente, o que é essa cadeia de excelência, tá? E não tem ciência de foguete, tem dificuldade de aplicação porque as pessoas focam nas metas e não na pessoa. Então, a Disney parte de um propósito muito claro, né? O propósito da Disney é fazer as pessoas felizes. É felicidade. Ó, que simples, né? Então, eles não estão lá para fazer parque, ou fazer filmes, ou vender brinquedinho, milhões que eles vendem em merchan, para fazer as pessoas felizes. O lucro vem a partir disso. Então, e isso nasceu porque o Walt Disney, ele não tinha um lugar que ele conseguisse se divertir com as filhas. Então ele falou, cara, tem uma oportunidade aqui, né? Não existe esse lugar onde em família a gente se diverte. Os parques são muito infantis, são muito rústicos. Então, propósito de fazer feliz. Em cima disso, ele tem 3 pés, um tripézinho, onde ele garante a excelência do serviço, que é liderança. Então, escolhe os melhores líderes, prepara essas pessoas para serem líderes e não chefes, que vão cuidar de quem está abaixo. Outra perna, engajamento. Então, é garantir que essas pessoas que estão sendo lideradas, que elas comprem aquilo, que elas queiram fazer aquilo. Então, a Disney tem, dentro de engajamento, toda a definição muito clara de como as pessoas devem ser e que atitudes se esperam dela. Então, a questão cultural é muito trabalhada exaustivamente. E o último pilar é a excelência em serviço. Então, ok, para o meu serviço ser bom, o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que executar para fazer essa entrega? Então, tem regras muito claras, muitas regras. Então, tudo aquilo para a gente ver bonito daquele jeito, por trás existem pessoas que compraram aquilo, que acreditam naquilo que elas estão fazendo e sabem por que elas estão fazendo. Elas são selecionadas por conta de perfis que elas têm para executarem aquilo. Então, as pessoas são bem selecionadas, são bem treinadas, tem muita regra. Se não segue a regra, você sai, você não fica. Então, é muito concisa. A questão cultural na Disney é muito forte. E aí, para dar sustentação nesse tripé, você tem o feedback contínuo. Então, a Disney se preocupa em ouvir, prestar atenção. E aí você tem o ouvir ativamente e o passivamente. Então, você vai perguntar para as pessoas o que elas acham, mas eles estão de olho em tudo para saber como as pessoas estão reagindo àquilo. Eles estão observando, coletando informação de cliente, de funcionário que lidou com o cliente. Eles coletam informação de todos os lados para poder montar essas decisões que eles tomam. Então, é isso que gera recorrência e que gera compra frequente. Então, eu acho que o mais legal da Disney, desse curso, desse workshop, é como você trabalha todas essas questões de gestão para fazer com que as pessoas repitam aquilo que você acredita. E para isso você tem que acreditar. Então, tem que vir de cima. Né? E por isso que essa importância tão grande do CEO ter comprado essa ideia, tá? Então, isso eu achei muito legal. Sim, a gente vai, não são túneis, mas a gente passa, sim, por trás lá dos bastidores, vê o pessoal semi-fantasiado, mas o mais legal dessa visita no bastidor é ver como o processo funciona. Então, você está lá dentro de uma área onde o cara tem que pegar o uniforme dele, lembrando que cada área tem um uniforme super específico, do cara que está na lojinha, no fim do brinquedo, ao cara que está na cozinha da lanchonete, e mesmo os personagens têm fantasias super específicas, uniformes específicos. E o cara chega lá para pegar o uniforme dele do dia, passa lá o crachazinho dele, já coloca o tamanho, aquilo passa umas araras enormes que rodam para trazer a roupa dele, passa por um sensor que já ele tipo dá baixa, né, pro cara para saber que ele saiu com aquele produto de dentro. Acabou. O cara tem milhares de funcionários lá dentro num processo super rápido, né? Então o cara cuida da experiência também do funcionário. As coisas para eles não são sofridas lá dentro. Então tem banco para ele fazer tudo o que ele precisa lá atrás, ele tem conforto para sentar e descansar. A mesma magia que eles garantem na frente para quem está visitando o parque, eles garantem um super conforto. Então não é tudo super enfeitado como lá fora, mas é muito confortável. Então, eles têm um cuidado com o funcionário excepcional. E isso faz muita diferença. Legal. Com certeza, assim, eu acho que o cuidado que você quer que o seu funcionário tenha com o cliente, ele tem que ser prioridade ali no seu tato com o seu funcionário, né? É Senão, isso. quem é maltratado não vai passar o bem nunca, né?
É isso, ele vai levar para frente aquilo que ele recebe, né? Então Exato. eles cuidam demais disso, e em todo lugar, assim, super legal, você vê atrás, tem uns, nesses bastidores, né? Todo lugar onde você passa, tem guias de orientação para a pessoa. Então, quais são as atrações daquele dia? Tudo impresso. O cara tem dúvida, ele já pega um papel ali e já sai na hora, sabendo o que falar. Então, eles dão todo o material que as pessoas precisam para trabalhar. Isso é bem legal. Animal. Legal, Mo. Agora vamos para as perguntas aqui, tem bastante coisa do pessoal. Vamos lá. Eu vou selecionar algumas para a gente respondendo aqui. Do Rafael, Rafa lá da NEL, que métricas você utiliza para medir a cultura customer centric, tipo, saber se as áreas de apoio estão aderentes à cultura? Tem como medir isso aí? Nossa, Rafa, que difícil. Peraí, deixa eu tentar metabolizar aqui sua pergunta ainda. Rafa, o que, que eu gosto de trabalhar, tá? Quando a gente fala de métricas, existe um balaio de coisas que a gente pode olhar e prestar atenção. E eu gosto sempre de dividir, porque métrica, o que eu vou olhar para saber se dentro de casa está funcionando, eu vou olhar para fora. Porque esse é o cara que está no centro da minha tomada de decisão. Então, eu não vou olhar para a métrica dentro, tá? Eu vou ver se no meu cliente está batendo e está funcionando. Então, eu divido as métricas entre métricas que me falam como o cliente está se sentindo, métricas que me falam se o meu processo está adequado, e métricas se me falam se o meu produto está adequado, tá? Então, dentro dessas métricas, cada uma delas é um bloquinho. Então, se o meu cliente está, se o meu processo, por exemplo, está sendo bom para o meu cliente, o tempo de espera está adequado, o cara está feliz no fim do atendimento. Então, eu faço um pacotinho de métricas que vão me dizer se o meu processo está ok. Se o meu produto está ok, o que o meu cliente está falando do meu produto? Né? Isso independente do canal, independente de por onde vem. Então, as métricas cruzadas, eu acho que são as que funcionam melhor, tá? Eu tenho até alguns materiais desse, Rafa, depois me dá um toque, eu posso compartilhar com você alguma coisa, tá? Mas é isso, então eu trabalho dentro de métricas de processo, meu SLA, satisfação do cliente, de produto eu vou trabalhar o NPS, vou trabalhar o esforço, então eu divido elas blocadinhas, tá? Mas eu nunca olho para as métricas dentro de casa, eu só olho para fora. Boa. Bom, tem uma pergunta aqui, ó, bem grande da Ana Paula. Depois, Muniz, eu queria que você respondesse no. Mas ela é bem legal a pergunta, então, como a gente está com pouco tempo, Tá. Ana, depois a Muniz dá uma olhadinha aqui, daí eu mando a resposta, daí a gente manda a resposta aqui no YouTube mesmo, pode ser? A Adriele pergunta aqui, Muniz, você comentou CS fazer par com outras áreas, uma cultura conservadora, onde as áreas não se relacionam tanto, além de comprovar com números, como trazer para o processo CS/CX. Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu também não entendi muito bem. Aí, Adriele, eu não tenho certeza do que você está falando de CS, se você está falando do Customer Service ou se você está falando do Customer Success, né? Sim, ela faz par com outras áreas. As áreas não se relacionam tanto. Comprovar com números é comprovar com número, e números contam história, Adriele. Então, assim, você só mandar um número bruto para a pessoa, provavelmente ela não vai prestar atenção. Se você pega um número e você conta uma historinha em cima, você coloca uma frase de um usuário e você começa a fazer isso com recorrência, você está comprovando aquilo. E aí não tem como a pessoa deixar de te ouvir, tá? Então, pegue o seu número e conte uma história com o seu número, tá? Independente de Customer Success ou Customer Service, ambas as áreas você tem que fazer isso. Se você ficar com esse dado para você e não jogar ele para frente, você vai estar guardando a voz do cliente só para você. Então, por mais conservadora que a empresa seja, ninguém está te pedindo dado, dá porque você quer. Falar, pessoal, acho que isso aqui é super legal, vocês podem gostar. Eu vou mandar um slide por semana para vocês com esses dados. As pessoas vão começar a confiar em você. E é um trabalho de formiguinha, mas elas vão. Boa. Última pergunta aqui do Wellington. Ele perguntou sobre a diferença de CS e CX. Eu acho que essa pergunta aparece em todos os workshops da CS Academy, em todas as palestras, então gostaria de saber a sua versão, amor. Quer falar você, Di? Quer eu? Quem vai essa? Vamos lá, eu falo de CS, você fala de CX? Pode ser. Tá. Então, assim, ó, CS, gente, no meu ponto de vista, é proatividade para levar o cliente de um ponto A até o ponto B. Então, a gente trabalha no dia a dia para trazer essa recorrência de serviço para ele chegar até o sucesso. Então, Customer Success ele se adequa muito melhor com o modelo de recorrência, seja serviço, seja tecnologia, etc. Então, ela é essa orquestração, é uma gestão da sua carteira para fazer ela crescer
voltada à receita. Então, você vai fazer o cliente gerar mais resultado, mais negócios lá na ponta dele, e a gente aumentar o tempo dele dentro da carteira e, consequentemente, o plano dele também, né, o lifetime value, que a gente chama, que é o recurso que ele vai trazer de volta para a gente. Então, resumindo bastante, assim, a gente tem um artigo também no nosso blog sobre isso, vocês podem ler, mas resumindo o CS, no meu ponto de vista, é isso. É bem isso mesmo que o Diego falou, né? O CS está muito relacionado à recorrência. Então, para você ter recorrência, a pessoa tem que ter sucesso no produto que ela está usando do seu. Então, o CS vai garantir que você tenha um sucesso. E vai fazer isso através de réguas de ativação, através de entender se o produto está sendo útil, não está útil. A pessoa está usando pouco, por que ela está usando pouco? Então, ela vai trabalhar muito ensinando e lidando com a pessoa nessa comunicação para ter sucesso na utilização do seu produto. O CX, que é a experiência do cliente, ele cuida de uma outra ponta que também é super importante. As duas são muito importantes e elas andam muito de mão dada, tá? Inclusive, dentro da Laurit, eu tenho uma parte de CS dentro do meu time de CX. Que massa. É, muito legal. Eu tenho um time que a gente chama ela de as embaixadoras e elas cuidam para que o aluno consiga acessar, lembra ele que tem prova, então ela garante que ele tenha sucesso no decorrer do curso, para ele não esquecer, isso é super importante. Mas o CX, a definição de experiência do cliente, Elito, é que é a relação que a pessoa tem com a sua marca na jornada toda que tem com você. Então, desde o momento que ela é impactada por uma comunicação, seja um e-mail, um Facebook, foi fácil para ela comprar, foi difícil de comprar, um exemplo, uma loja física, tem estacionamento, não tem estacionamento, eu tenho os tamanhos que me servem, não tenho os tamanhos que me servem, tudo isso faz parte da experiência. É fácil de pagar? Ar-condicionado, né? Ar-condicionado. Então, a experiência, o CX cuida da relação com a marca como um todo. É por isso que é uma área que é tão importante você ouvir, para conseguir alimentar todas as outras, para saber onde está a dor dessa pessoa. Então, não adianta, então eu tenho tudo perfeito, estacionamento, ar-condicionado lá, num restaurante, num bairro Vila Olímpia, não aceita VR. Entendeu? Sujinho da Paulista, né? Só aceita dinheiro. Amo, aliás, gosto muito. Então, assim, o CX vai cuidar para que você olhe para todas as necessidades dessa pessoa ao longo da jornada. Você cuida da jornada como um todo, e não de um ponto específico, tá? Boa, animal. Pessoal, acho que é isso. A gente chegou aqui ao final. Tem outras perguntas aqui. Tem algumas que eu consigo responder também. Então, depois da live aqui, a gente vai respondendo. Eu mando o link também para a Moniz responder no final do dia dela. Moniz, muito obrigado pelo bate-papo. A gente começou aqui com essa ideia. A ideia é exatamente essa, assim, trazer um bate-papo mais leve, que não seja muito longo também, né, que não canse as pessoas, que a gente consiga ir direto ao ponto. Eu acho que a gente conseguiu nesse nosso primeiro episódio. Espero ver você de volta daqui a algum tempo aí. A gente precisa voltar aos workshops presenciais, né, para a gente se ver também, né, para a gente conseguir fazer os happy hours, etc. E, bom, muito obrigado de novo. Obrigada, muito obrigado, galera. pessoal, para quem estava assistindo também. Fiquem super à vontade para me adicionar no LinkedIn, trocar figurinha. Putz, Moniz, tenho dúvida, você falou aquilo, meu, nada a ver. Me chama, vamos trocar. Eu adoro isso, tá bom? Influenciador. Eu ia falar isso sobre o Moniz, esqueci. Influenciador sobre CSCX, no Brasil, eu acho que tem poucos, né? Tem muita gente que sabe dar aula, que sabe dar palestra, mas assim, gente que fica falando sobre coisas boas no LinkedIn, no Instagram, eu acho que são poucas, e a Moniz é uma dessas pessoas, ela posta muita coisa legal sobre CX. Eu, particularmente, nunca trabalhei exatamente com CX, então eu aprendo muito com ela, então recomendo, sigam mesmo, enche o saco dela no inbox, que eu sei que ela é bem acessível. Adoro. Super obrigada pela confiança, pessoal, obrigada por me ouvir, e estamos aí, tá bom? Valeu, obrigado. Pessoal, agora eu vou... Tchau, Moniz, brigadão.